Deus abençoe do Senhor e da sua esposa, a pastora Marlene. Deus abençoe a vida de todo esse ministério que me receberam com muito carinho nesse altar. Perdoa um pouco pelo atraso. Eu vim lá de Duque de Caxias e está debaixo d'água lá, né? Muita chuva, a Dutra toda parada, muito tempo no trânsito, mas eu vim conversando com o Mateus e deu tudo certo. Quero louvar a vida a Deus por amigo Mateus. Cadê ele? Cadê ele? Mateus, subiu. Deus abençoe sua vida, tá? Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo respeito. Que Deus guarde seu ministério sempre, tá? Deus abençoe. Tocané Princesa, irmã Priscila, minha dádiva. Ame essa mulher. Deus abençoe. Quantos estão desejosos para continuar ouvindo Jesus falar de mim? Livro histórico de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Qual o nome do tecladista? Vinícius? Estrangeiro, Vinícius. Para mim, por favor. Estrangeiro. Vinícius, consegue só deixar o string no grave, você dedilhando, sem esse piano, só o string. Atos 27. Versículo de número. Não é esse microfone? Não? Versículo 22. Que está escrito assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pois esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu a todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário darmos numa ilha. Antes de você se assentar, olhe para alguém que está do seu lado e diga: ninguém vai morrer. Pode se assentar, por favor. Meu amigo sonoplasta, todos os amigos do som, fica tranquilo, deixa. Ele quer chamar sua atenção. Esse som quer chamar sua atenção. Deixa ele, estou acostumado já. Ouça-me, por favor. Preciso da sua atenção máxima agora. Vamos navegar na história por 15 minutos. E a seguir do apelo que Deus tem para nós. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Amém. Isso aí, meu tecladista. O capítulo 27 do livro de Atos trata-se do ano 59 depois de Cristo. O período em que Paulo acabou de ser preso dentro de Jerusalém. E vai ser levado para o sinédrio judaico para ser julgado e sentenciado à morte. Paulo está passando pela pior prisão que ele enfrentou. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico de todo o Novo Testamento. E apesar de ser o único livro histórico, é o único livro que narra a história do crescimento da igreja debaixo de uma opressão e perseguição romana. Depois da morte de Cristo, quando Jesus morreu e foi assunto aos céus, segundo o grande historiador John Fox, Pilatos leva até o César conhecido como Tibério, dizendo que Jesus deveria ser reconhecido como Cristo pela sua evidência verdadeira, que ele havia sido ressuscitado entre os mortos. Mas só que Tibério rejeitou a carta que nomeava Jesus como uma divindade. E a partir dali,
O Império Romano começou a ser possesso por demônios, ao ponto de um imperador matar o outro. E essa perseguição romana culminou numa grande perseguição da igreja, ao ponto de mais de 1.200.000 cristãos morrerem no primeiro século brutalmente queimados a fogo e a espada. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E o tangente do crescimento da igreja fez com que o Evangelho de Cristo, através de Paulo, se tornasse o maior evangelho divulgado em todo o mundo. E é nesse período do crescimento da igreja que Paulo recebe uma mensagem de Cristo. E a mensagem é: eu quero que você se apresente a César. E isso confronta Paulo, porque para Paulo ir para César, ele tem que ir para Roma. E na primeira e segunda viagem missionária, Paulo, por dezenas de vezes, quis ir ter com os irmãos de Roma, mas foi impedido pelo Senhor. Porque toda vez que ele tentava ir para Roma, o Espírito Santo dizia: não vá, porque se você for, você vai morrer. E ele tentando ir para Roma para consolidar os irmãos do Espírito Santo e auxiliar a Priscila e Áquila, que começaram uma congregação dentro da sua casa em Roma e se tornou uma igreja expansiva. Paulo tenta ir com Priscila e Áquila para de onde ele está, os irmãos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não deixa Paulo ir. Até que na terceira viagem missionária, o Espírito Santo, ele manda Paulo ir ter em Roma. E Paulo sabe que se ele for para Roma, ele morrerá. Porque quem é o imperador de Roma? Por favor, me ajude só um pouco das crianças. Quem é o imperador de Roma? O imperador de Roma era o grande e brutal Nero, perseguidor de cristãos, que havia matado mais de 1 milhão de cristãos. E Paulo sabia que o período de ida para Roma seria uma ida sem volta. Como ele escreve em Romanos 1,13, dizendo: diversas vezes eu tentei ir ter com vocês, mas fui impedido pelo Senhor. E agora o Espírito Santo mandando Paulo ir para Roma, ele vai direcionar-se ao caminho de Roma para ir para um caminho sem volta. E é nesse episódio que Paulo tem o último desejo. E qual é o último desejo de Paulo, pastor José? Paulo quer conhecer a igreja de Cesareia de Filipe. Quem era o pastor Filipe, pastor José? Filipe era um dos 7 diáconos que havia sido ungido pelos apóstolos, entre eles Estevão. E entre os 7 diáconos, 4 haviam sido martirizados, sendo o primeiro Estevão, e só restou 2 diáconos, e entre eles Filipe. Filipe se tornou um destaque no primeiro século, porque Filipe era um evangelista que se tornou pastor de Cesareia. Ele era um homem tão exemplar que as suas filhas eram profetisas, adultas, virgens, que não haviam conhecido homem nenhum. Quando Paulo chega em Cesareia de Filipe, o texto diz que o Espírito Santo vai até Jerusalém, na boca de um profeta conhecido como Ágabo, e diz: Ágabo, vai até Cesareia de Filipe e avisa para Paulo que se ele vir para Jerusalém, ele vai ser preso pelos judeus e entregue na mão dos gentios e vai morrer. Ágabo chega em Cesareia. Enquanto Paulo está demonstrando os irmãos do Espírito Santo, ele pega um cinto, amarra as mãos e os pés e grita: o dono deste cinto vai ser preso pelos judeus, entregue na mão dos gentios e vai morrer. E de quem era o cinto, pastor? De Paulo. Quando todos percebem que o cinto era de Paulo, eles começam a chorar espontaneamente, dizendo: Paulo não. Mas enquanto eles choram, Paulo, para tentar acalmar os irmãos, levanta a voz e diz: senhores, não vos entristecei com as vossas lágrimas, porque eu não estou preparado apenas para padecer, mas para morrer se for necessário, porque a morte para mim é um ganho. E mesmo preparando os irmãos para a morte que viria sobre a vida dele, o texto diz que a lágrima dos irmãos entristeceu a alma de Paulo. Paulo de Cesareia embarca no porto marítimo em direção a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, diz o texto que ele raspa a cabeça em propósito. E mesmo de cabeça raspada é reconhecida pelos judeus.
quando os judeus o reconhecem. Isso aqui machuca. Ele é preso e levado para o sinédrio judaico para ser julgado. A pergunta que não quer calar: ele no sinédrio judaico sendo julgado para sentenciá-lo à morte. Nesse momento passa um filme na mente de Paulo. Por que passa um filme na mente de Paulo, pastor José? Porque Paulo está colhendo o que ele havia plantado. Você lembra da morte de Estevão? Pegaram duas falsas testemunhas contra Estevão. Levaram Estevão para o sinédrio julgar Estevão e sentenciar à morte. Para quem não sabe, o termo sinédrio vem do grego sinedrim. E um sinedrim é um conselho que é composto por 72 cadeiras, sendo somente 71 ocupada. A cadeira central que ficava entre Anás e Caifás representava a lei, e Moisés e nenhum judeu se assentava. E as outras 72 cadeiras representavam as cortes máximas dos líderes dos judeus, os líderes do sacerdote, líderes dos doutores da lei, líderes dos saduceus. E quando Estevão foi julgado para ser sentenciado à morte, quem estava sentado em uma das 71 cadeiras? Paulo. Paulo foi quem assinou a autorização da morte de Estevão. Em Atos 8, diz que ele consentiu na morte de Estevão. Estevão é apedrejado. Pegam as vestes de Estevão e lançam aos pés de Saulo. Só que ele se converte. O tempo passa. E agora? Ele é preso em Jerusalém. E vai ser levado para ser sentenciado à morte no mesmo sinédrio que Estevão foi sentenciado. E olha a cena se repetindo. Na cadeira que Estevão sentou para morrer, quem está sentado agora? Paulo. E na cadeira que ele sentou para assinar a morte de Estevão, é alguém que está sentado para assinar a morte dele. Por mais que o tempo passava, a lei da semeadura veio à tona para fazer ele colher aquilo que ele plantou. Porque cá para nós, por mais que a gente tenha errado no passado, não adianta a gente tentar esconder atrás da cruz de Cristo, porque a cruz não esconde, a cruz revela. E por mais que a gente tente esconder o que a gente fez, uma hora a fatura bate na porta e a conta tem que ser paga. Diz o texto que na mesma cadeira que Paulo sentou, ele está sentado. Que Estevão sentou, quem está sentado é ele, para ser sentenciado à morte no mesmo lugar. Eu imagino o Espírito Santo falando: Paulo, era para você morrer agora, porém, como ainda há um propósito para você em Roma, fale que tu és cidadão romano e ninguém vai poder te matar, porque o poder bélico de Roma subjuga os judeus, e se teu sangue cair no chão, muitos romanos vão matar os judeus. Paulo pede clemência e permissão para falar no tribunal judaico. Quando ele levanta as mãos e todos ficam em silêncio para ouvir Paulo, ele diz: eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei do fariseu. Cresci em Tarso, na Cilícia, e tenho a cidadania romana. Ninguém aqui dentro pode me matar. Os judeus ficam endemoniados, sabendo que não pode tocar em Paulo. Pegam Paulo, chamam um centurião romano por nome Júlio e diz: Júlio, a gente quer matar ele, mas só que ele, como cidadão romano, apelou para César, então ele tem que ser julgado em Roma. Júlio prende Paulo. A famosa caça romana para tentar prender o Paulo em toda a Ásia cessou. Acharam ele, o cara mais procurado pelo Império de Roma. Pegam o Paulo, coloca dentro de uma embarcação em Creta, e dentro da embarcação em Creta vai começar a viagem para Roma. E aqui começa o confronto. Aonde, pastor? É que Paulo é colocado num barco com 276 tripulantes, com ele 275. Paulo está indo para ser preso e julgado em Roma, mas do nada ele entra de jejum estando doente. Isso aqui confronta, porque Paulo está doente e de jejum. E me respondam, por favor: algum doente pode ficar sem comer, gente? Porque doente que não come, a imunidade abaixa, podendo levar o enfermo a óbito. Se a medicina ensina que toda enfermidade, para ser curada, ela precisa de uma boa alimentação, na auxílio do medicamento, porque o cara está doente e entra de jejum?
sabendo que o jejum pode levar à morte. Quando você vai ser medicado, o médico, ele coloca na prescrição uma boa alimentação junto com a medicação, porque medicação sem alimentação vira veneno no sangue. Então ele precisa comer para curar a enfermidade que é a bactéria no corpo. Porque o cara doente entra de jejum. Sabe por que ele fica de jejum estando doente, pastor? Por quê? Porque a chamada é tão confrontante, que mesmo sem saúde para se manter, ele entra em propósito para manter a vida dos outros, não tendo saúde para manter a vida dele. Eu vou repetir de novo, porque só 3 pessoas ouviram isso aqui. O cara está doente e entra de jejum. E o pior, ele está de jejum pela vida de quem ele nem sabe quem é dentro do barco. E o que confronta é que ele está doente, Mateus, e entra de jejum porque ele não conhece. E a pergunta que ele não quer calar: por que ele está de jejum sabendo que ele precisa de comer? Porque a chamada confronta tanto que mesmo sem saúde da gente se manter, a gente entra em propósito para manter a vida dos outros, precisando manter a nossa vida. E cá para nós, Paulo doente de jejum, o Espírito Santo diz: eu preciso revelar a Paulo o que vai acontecer na embarcação. Por quê? Porque Paulo está na oração, e na vida de quem ora não é pego de surpresa. Paulo está em oração, e na vida de quem ora não fica enganado. E como quem ora não fica enganado, além de eu revelar a ele o que vai acontecer, eu vou dar livramento através dele. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas levantam a mão. Isso vai virar uma panela de pressão hoje. O Espírito Santo chama Paulo e diz: Paulo, avisa o capitão que não é para a gente sair daqui de Creta, porque se sairmos daqui, sobrevirá sobre nós uma tempestade que vai destruir o barco e a nossa saúde por inteira. E pega isso aqui: Paulo é apóstolo, tem mais de 5 milhões de ovelhas espalhadas pelo mundo, tanto através dele quanto através dos discípulos dele que pregaram com as mensagens dele. Ele tem mais de 200 obreiros, fora Priscila, Áquila, Onésimo, Filemão, João Marcos e Lucas. Ele conhece todo o poder espiritual do lado de fora, mas dentro do barco está preso e não passa de alguém impotente. E o que adianta ter autoridade do lado de fora se do lado de dentro não pode fazer nada? Diz o texto que ele precisa avisar o capitão que não é para partir de Creta. Então ele chama o centurião e diz: Júlio, avisa o capitão que não é para a gente sair daqui de Creta, porque se sairmos daqui, sobrevirá sobre nós uma tempestade que vai quebrar a embarcação e destruir toda a nossa saúde. Eu não sei quem vai pegar lá em cima. Quem é Júlio, pastor? Júlio é alguém que deve levar Paulo preso para Roma, levando ele em direção à morte. O centurião romano que tem que levar Paulo para morrer. Muito obrigado. Se o centurião romano tem que levar Paulo para morrer, porque ele vai ser a boca profética de Paulo dentro do barco para anunciar o naufrágio para o capitão? É simples. Porque se quem pode fazer por nós não faz, Jesus levanta quem não nos conhece para fazer no lugar que eu deveria fazer. Eu vou repetir porque 3 pessoas pegaram. Se quem poderia ajudar a gente não ajuda, Deus vai levantar quem não sabe quem a gente é para fazer no lugar de quem deveria fazer. Chacoalhe alguém que está do teu lado e diga: fica tranquilo. Diga: não se decepcione com as ingratidões. Diga: para de ficar chateado porque você ajudou e não te retribuiu. Se Deus quiser te honrar, Ele usa alguém na América, nos Estados Unidos, mas a providência chega na tua porta. Alguém pegou de pé atrás, lá vai. Nem que Deus mande um corvo, um ser irracional, para ser bênção na tua vida, mas o ingrato não vai ver você passar necessidade. Não vai ver você passar necessidade. Olha isso aqui, eu vou dar lugar aqui hoje. Eu vou dar lugar. Pode, pastor, pode dar lugar aqui. Pode. O cara que era para levar ele preso. O Espírito Santo diz: chama Júlio. Paulo diz: Júlio, pega isso aqui, meus líderes. Avisa o capitão que essa madrugada o Espírito, meu Deus, desceu
E avisou que não é para a gente sair daqui de Creta, porque se sairmos daqui sobrevirá sobre nós uma tempestade que vai destruir a embarcação e a nossa saúde. Júlio é tomado por um pavor espiritual, e como comandante auxiliar do capitão, ele bate na porta do capitão e diz: capitão, o homem mais procurado por Roma, Paulo, está no barco. E ele disse que o Deus dele, conhecido como Espírito Santo, avisou: não saiam daqui de Creta, porque senão sobrevirá uma tempestade que vai quebrar o barco e destruir a nossa saúde. Sabe qual é a resposta egocêntrica do capitão? Qual, pastor? Quem é ele para falar da minha embarcação? Aleluia! Eu estou acostumado a viajar nesse ano, nesse mês, nesse dia, nesse horário. Podemos prosseguir viagem, que a viagem vai ser tranquila. E diz o texto que o centurião acreditou mais no capitão pela experiência de navegação e pela firmeza da palavra do que em Paulo pela profecia que saia da boca. E o problema começa aqui. Aonde? Quando eu acho que a minha experiência de vida vale mais do que a palavra de Deus. Quando eu acho que tudo que eu já vivi na vida vale mais do que o conselho de Deus na boca dos outros. E quem não ouve conselho, no final acaba ouvindo coitado. O capitão achou que era um sabidão, só porque está acostumado a viajar e é formado na tripulação. Ele diz: podemos prosseguir, porque pela bússola vai tudo bem. Mas só que quem está no barco é Paulo, aquele que serve ao dono do tempo, que manda no tempo e regulariza o tempo do jeito que ele quer. O capitão acreditou na sua sabedoria e diz: vamos prosseguir viagem. E diz o texto que, não acreditando no que Paulo falou, costeando, querido, sobreveio sobre eles um pé de vento por nome Euroaquilão. Repita após mim: Euroaquilão. Não, mais forte que eu começo agora. Repita: Euroaquilão. Pastor, o que é o Euroaquilão? O termo Euroaquilão vem do grego Evrakilon. E Evrakilon é o encontro de duas bolsas de ares. É uma bolsa de ar quente que vem do deserto, que bate com uma engeada fria no meio do mar e causa uma efusão atmosférica, formando um redemoinho nos ares. Quando esse redemoinho encosta na água, ela forma uma anomalia conhecida como tsunami, e para os gregos um Euraquilão. O que é o Euraquilão, pastor? É um encontro de dois ventos, quente do deserto e frio do mar, que quando faz uma efusão atmosférica, forma um redemoinho, encosta na água e levanta duas ondas. John Knight diz que cada onda tinha 14 metros. 14 metros de ondas do lado direito, 14 metros de onda do lado esquerdo, que encontra o barco no mesmo ponto e bate nele ao mesmo tempo. E toda a embarcação, seja da vida ou marítima, sustenta a pancada de um lado só. Aleluia! Quando você bate na direita, a esquerda sustenta. Você bate na esquerda, a direita sustenta. Você bate na frente, a retaguarda sustenta. Mas agora aguentar a pancada de dois lados não é para qualquer um. Você não pegou, por isso você não deu glória. Vou melhorar. O que é o Euraquilão? O Euraquilão é quando você está vivendo guerra na rua, vem para casa atrás de paz. Quando chega em casa, guerra dentro de casa. Vivendo guerra em casa, vai para o trabalho para distrair a mente. Chegando no trabalho, guerra no trabalho. Vivendo guerra no trabalho, vai para a casa de um amigo para tentar se refugiar. Quando chega na casa de um amigo, guerra na casa do amigo. Euraquilão é quando você vive guerra na rua, em casa, no trabalho, na igreja. E isso aumenta a tua ansiedade, abaixa o teu autoestima, e você grita como todos na embarcação: e perdeu a nós a esperança de nos salvar. Pastor, por que perdeu a esperança de todo mundo se salvar? Porque o encontro de duas ondas comprimiu o barco, rachando o porão. A água tomou o porão. Os marinheiros, percebendo que o barco estava quase virando, quando eles descem no porão, eles percebem que o porão está tomado d'água. Perdeu-se o batente, o batel, perdeu-se o leme. E quando ele perde toda a expectativa porque o barco está afundando, diz o texto que todos gritam: vamos morrer. Porque os marinheiros, pastor, se levantam e gritam que vai todo mundo morrer, porque viu o barco rachado, a água entrando no barco. Mas só que tem um porém: por mais que os marinheiros tenham certeza que vai todo mundo morrer, só tem uma pessoa que pode anunciar o naufrágio. Quem, pastor? O capitão.
Os marinheiros batem na cabine, o capitão diz: capitão, perdemos bom bordo, o barco estourou, vai todo mundo morrer, porque o barco está afundando. Sabe qual é a primeira coisa que acusa na mente do capitão? O que, pastor? O tribunal da consciência. Por que o tribunal da consciência? Porque algumas horas atrás o profeta disse: não saia de Creta que vai ter tempestade, não saia de Creta que o vento vai quebrar tudo. Mas só que o sabichão achou que a experiência de vida dele valia mais do que a palavra de Deus. Agora a consciência está gritando: tá vendo, cara? Tu não ouve ninguém. É por causa disso que o barco vai quebrar. Porque tu acha que só porque tu é pai de família, dona do lar, é você que manda e não pode ouvir conselho de ninguém. E quem não ouve conselho, no final acaba ouvindo coitado. O capitão, sabendo que por displicência não ouvia a voz de Deus, o barco vai afundar, ele tenta transferir a culpa. Por quê? Porque a psicologia diz que todo culpado, para amenizar a culpa, transfere a culpa para tirar o peso dele. Eu vou repetir. A psicologia diz que todo culpado, para amenizar a culpa, ele transfere a culpa para pedir o peso dele, para tirar o peso dele. Eu não sei se 5 pessoas vão pegar isso aqui lá em cima, mas eu vou entregar o recado agora. Entrega. Diz o texto que o capitão anuncia que vai morrer. Pastor, como assim ele anuncia que vai morrer? O capitão, para assumir o naufrágio, ele começa a anunciar o naufrágio por classes. Como assim por classe? O capitão chama os tenentes e grita: tenentes, prepare porque vamos morrer. Os tenentes chamam os sargentos e grita: sargentos, prepare porque vamos morrer. Os sargentos chamam os cabos e grita: cabos, prepare que vamos morrer. Os cabos chamam os marinheiros e grita: marinheiros, prepare que vamos morrer. Os marinheiros chamam os prisioneiros e gritam: prisioneiros, prepare porque vamos morrer. Mas quando os prisioneiros veem Paulo na oração, chamam Paulo e diz: Paulo, para de orar, porque a ordem vem de cima, vai todo mundo morrer. O texto diz que Paulo se levanta sozinho, no meio de 275 tripulantes, e grita: aqui dentro ninguém vai morrer. Gente, vou repetir isso aqui. E quem pegar isso lá em cima, dá aquele glória que o diabo odeia. Vamos lá. O capitão chama os tenentes e grita: morremos. Os tenentes chamam os sargentos e grita: morremos. Os sargentos chamam os cabos e diz: prepare porque morremos. Os cabos chamam os marinheiros e grita: morremos. Os marinheiros chamam os prisioneiros e diz: morremos. Mas quando os prisioneiros chamam Paulo na oração, diz: para de orar, porque vamos todos morrer. Paulo fica de pé sozinho, no meio de 275 tripulantes, e grita: aqui dentro ninguém vai morrer. 4, 5, 6 pessoas pegam de pé. Então eu quero ver quem mais vai pegar. Paulo, como tu tem tanta certeza que ninguém vai morrer? Porque se o dono do vento, que manda no vento, disse que eu não morro no vento, o que é vento para me matar? Se o dono do vento caminha por cima das águas, olha lá, olha lá, olha lá, caminha por cima das águas. E cá para nós, se Deus falou para Paulo: tu vai chegar em Roma, o que é tempestade para parar? Aquele que está no processo para chegar na linha de chegada, no ponto final. Chacoalha a mão de alguém, segura a mão de alguém que está do teu lado. Diga: você está proibido de morrer, porque você tem um objetivo e você precisa se preparar para chegar até ele. O diabo não vai te parar. Mas pastor, a minha vontade é desistir. Você não pode desistir. Por que eu não posso? Porque quem é escolhido não tem direito de escolha. É trabalho. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Chacoalha alguém e diga para ele: quem é escolhido não tem direito de escolha. Diga: aguenta que dói menos, sustenta que dói menos. Pastor, prova que quem é escolhido não tem direito de escolha. Te provo. Tu conhece alguém, vacila mais do que respira. Deus não faz nada. Pé que canta, pé que prega, pé que dirige igreja, pé que está na frente do trabalho, e Deus não faz nada. Aí tu diz: fulana pronta, só vacila e não dá em nada. Eu vou fazer também. Tu só
pensa em fazer, a mão desce, te quebra, te amassa, te aperta, te humilha. Aí tu diz, todo mundo faz e não dá em nada. Eu só pensei em fazer e a mão me quebra. Por que, Deus? Aí Deus diz, porque para fulano que faz e não dá em nada, lei de Abel. Qual é a lei de Abel? Crescer, multiplicar, nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai dele e ele nasceu. E para você que pensa em fazer, por que a mão te quebra? Porque para você, lei de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações, eu te levantei por profeta. Levante as mãos para cima. Levante as mãos para cima. Eu não sei se tu vai pegar isso de pé ou sentado, mas lá vai. O dia que tu pensar e largar a chamada, ele te mata, mas ele não deixa o diabo arrancar a promessa que ele fez a você. Vai se cumprir, vai acontecer. Pegou de pra lá atrás, mas alguém pegou. Assim diz o Senhor: diabo, você veio para fundar o barco errado. Aqui tem Paulo que não deixa isso. Pega, vai, meu povo. Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele: eu não vou desistir. Diga: eu não vou desistir, porque nenhuma dor é maior do que o meu propósito. Eu não vou desistir. Há uma nuvem espiritual aqui agora. Pega isso aqui para vocês, bota aí. Amigo, por que Paulo tem tanta certeza que ninguém morre? Sabe por que ele tem certeza? Isso aqui é para alguém pegar isso lá em cima. É porque Atos 27 foi escrito no ano 59 depois de Cristo. No ano 50 aí? Vem comigo, no ano 50 aí? Mas só que no ano 55, 4 anos antes, Paulo tinha sido preso em Éfeso, numa gruta fria. Ficou dentro dessa cadeia 2 anos e meio. Quando a cadeia acaba, ele é levado para Colossos, no quarto em que Filemão havia preparado para ele. E dentro de Colossos, diz o texto, que Tito vem de Corinto e diz: Paulo, a igreja de Corinto não está aguentando a perseguição romana e quer parar. Aí Paulo escreve 1 Epístola capítulo 11, versículo 24 e diz: peraí, a igreja de Corinto quer parar por causa de perseguição? Então manda uma carta para eles verem o porquê ele precisa continuar. Aí ele escreve verso 24: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoites, passei fome, sede e frio, perigo de salteadores, fui apedrejado, dado como morto, penso 4 vezes e sofri 3 naufrágios. Sofri quantos naufrágios? 3. Só que 4 anos depois, em Atos 27, o barco vai afundar mais? Só que 4 anos atrás, ele escreve que afundou? 4 anos à frente mais? 3 mais 1? Isso aqui é para tu pegar lá em cima. 3 mais 1? É por isso que capitão olha para tenente e diz: morremos. Tenente olha para sargento e grita: morremos. Sargento olha para cabos e grita: morremos. Cabos olha para marinheiro e grita: morremos. Marinheiros olham para prisioneiro e grita: morremos. Os prisioneiros olham para Paulo, uma oração, e diz: Paulo, para de orar. Por quê? Porque a ordem vem de cima: vai todo mundo morrer. Aí Paulo diz: aqui dentro ninguém morre. Não sei se vai pegar isso lá em cima. Como tu tem tanta certeza que ninguém morre, Paulo? Aí Paulo diz: porque de vocês é o primeiro naufrágio, do meu já é o 4. Não, vou melhorar para ver se tu volta aí. De vocês é o primeiro naufrágio, o meu já é o 4. Eu não sei quem vai pegar lá em cima, mas é Paulo dizendo pro diabo: sabe por que ninguém para, diabo? Por quê? Porque se o diabo não me matou na primeira,
Se o diabo não me matou na segunda, se o inferno não me matou na terceira, não vai ser no quarto naufrágio que ele vai me matar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas eu vou de pé. Então vou repetir para ver se o resto da igreja pega. Paulo está gritando pro diabo, o inferno, o capitão tenente está preocupado com a morte. Por quê? Porque o barco está afundando. Ele diz: de vocês é o primeiro naufrágio, meu já é o quarto. Se o diabo não me matou em 2022, se o diabo não me matou em 2023, se as guerras não me matou em janeiro, não vai ser a partir de agora que eu vou morrer, eu e a minha casa. Chegaremos do outro lado. Pega lá, pega lá. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. 30 segundos. Acabou de descer um varão aqui, pastor. E o varão que desceu me disse: José, eu estou entrando para dar livramento dentro de famílias aqui agora. Ai, 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 ai. Laço de morte acabaram de ser quebrado agora. Câncer está sendo expelido agora. Inferno bota em retirada. Aonde tem Paulo, tem sobrevivente. Sobrevivente. Ainda tem 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, eu vou profetizar. 12, no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. 11, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 10, envergonhados, e o povo de serão, vai se levantar contra ti. 9, aquilo que o diabo armou vai cair por terra agora. 8, olha o livramento chegando na tua família. 7, Satanás mexeu com a igreja errada. Esse é o capitão. Essa é a igreja do Paulo. Deus me disse: José, eu vou tomar 10 passos no Espírito Santo agora. Ninguém toma na câmera, ninguém toma na chave. Ninguém toma na câmera, Lama toma na câmera, Lama toma na pé, Lama toma na pá, Lama toma na cá, Lama toma na pé, Lama toma na cá. Seja cheio, pela glória dele. Agora, agora, agora. Enquanto aquela irmã acha no corredor, serpentes estão sendo espadadas. O primeiro dia da festa acabou de virar ponto de libertação. Sai morte, sai câncer, sai vício, vai embora, vai, vai, já. Mas ninguém morre. Diga: se ainda não chegamos onde Deus falou, hoje eu forço, amanhã você força por mim, mas a gente vai chegar do outro lado. Tranca a rua, não destrói nossa casa, Zé Felipe, não entra na nossa família. Diabo, pega teus ninhos, teus panos de trapo e bate em retirada, porque nessa igreja tem Paulo, tem profeta, tem livramento, tem livramento. Receba o livramento. Eu estou tomado aqui. Eu quero continuar pregando, pastor, mas eu via 4 anjos aqui, e um que eu via estava com uma bandeja e um bisturi na tua frente. Está pensando que morrerás? Tu já teve 2 princípios de infarto, mas eu não deixo a morte te tocar, porque tu é Paulo nessa embarcação. O diabo não toca, 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 o diabo. Enquanto eu falo, o diabo não toca. Serpentes, cadeados estão quebrando agora. O diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca. Me calamaçã. Eu estou tomado, eu vim para outro lugar. Me calamaçã. Eu sou do mistério, eu sou da baixada. Eu vim de dentro de Caxias para baixar. E me deu conta, ele na salada. Não vai afundar, não vai afundar. Diga: enquanto tu estiver no barco, não afunda. Diga: mas o dia que tu sair, vai afundar. Mas tá doendo, vai doer, mas vai. Mas tô chorando, vai chorando, mas vai. Eu tô com ansiedade,
Vai com ansiedade, mas vai. Só não para. Johnny canto a Cori Kamaha. Johnny Awa Kandawa. Karemawa Kawa. São os dois que falam com a minha igreja. Desci para cortar os laços e serpentes. Se meu povo pudesse contemplar o meu anjo, desci para pelejar com emergência nesse lugar. Porque o diabo disse: haverá um derramamento de sangue, mas eu desço como livramento. Desci nesta festa porque quem manda sou eu, para movimentar meus mãos. Olha como eu troco as suas vestes agora, igreja, por vestes de soldado. E quem entrar nessa guerra comigo, vou começar eu desmanchar as horas do inimigo da vitória agora. Para mostrar que eu sou Deus. Começa a tomar os meus vasos agora em mistério. É momento de guerra, livramento. Olha como tu adora aqui, eu entro dentro de casas e começo a guerrear. Olha o meu movente tomando e enchendo essa casa de glória. Recebam a minha glória que invade esse lugar agora. Recebam a minha majestade que passa esse lugar agora. Agora, 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 agora. Agora, agora. Quem é do glória da boca, quem é das línguas estranhas, abra a boca, hora de guerra, hora de peleja, prepare para viver o ano do sobrenatural. Deus vai virar uma chave na tua casa e vai mostrar para esse mundo que quem manda lá é Ele, na tua família quem manda é Ele, na tua casa quem manda é Ele. Sai da frente o diabo, aonde tem pau o barro não quebra, a gente chega lá, chega. Levante as mãos para cima, eu já continuo. Deus está renovando ministérios aqui agora. Deus está quebrando barreiras aqui. Você vai romper. Teu ministério será grande, profeta. A tua já dá um abraço nele, Mateus. Dá um abraço nele, dá um abraço nele, meu filho. Dá um abraço nele. O teu chamado é para ser portador da minha palavra. Eu te levarei em lugares que o homem nunca te levará. Receba a minha glória. Receba a minha glória. Pega a minha glória. O mesmo Espírito Santo está passeando na igreja. Recebe, 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 pregador. Recebe, profeta. Ele está na casa. Diga para alguém que está do teu lado, você está proibido de morrer. Porque quem te chamou para a chamada não vai desistir de você por causa de uma embarcação quebrada. Diga, fique firme. O diabo não toca na tua família, não destrói a tua casa e não quebra os teus projetos. Você vai avançar.
Escute-me aqui, que eu já encerro. Continue de pé. Diga para alguém. Paulo diz, ninguém vai morrer. Pastor, por que ninguém morre? Porque quem está falando não naufragou a primeira vez, então ele tem estrutura para manter quem caiu, porque ele já passou por lá 3 vezes. E olha que esplêndido, olha que esplêndido. A segunda carta aos Coríntios 11:24, quem escreve é Paulo. Quem escreve é quem? Paulo. Paulo escreveu, mas só que quem está incumbido de escrever a história de Paulo é Lucas. Paulo, nas cartas, ele escreve cartas pastorais, consolidando, exortando e edificando a igreja. Mas a história de dor, quem fica incumbido de escrever é Lucas. É a pergunta que não quer calar. 2 Coríntios 11:24 é a história das dores do ministério de Paulo. Por que não foi Lucas que escreveu, mas foi ele que diz, eu sofri 5,49 de açoite, fui apedrejado, dado como morto, fome, sede e frio, sofri 3 naufrágios, preso 4 vezes. Por que ele diz? Sabe por quê? Porque quando o barco dele afundou 3 vezes, não tinha ninguém lá. E como Lucas conta se ele não estava? Meu Deus! É por isso que o Lucas só escreve de um. Porque quando Paulo afundou em Atos 27, o Lucas estava. Por isso que só tem um naufrágio em Atos 27. E sabe qual é a lição? Qual? Os 3 primeiros naufrágios foi sozinho. E o quarto, público com 275 tripulantes. Pastor, por que os 3 primeiros são sóis? E o quarto é com 275 tripulantes? É simples. Estou dizendo, os 3 primeiros eu estou te dando estrutura para manter 275 firme numa trajetória que você já percorreu. Por quê? Porque só pode falar de lágrimas quem sabe o que é chorar. Que igreja boa de pregar. Só pode falar de dor quem sabe o que é ser ferido. E de perda quem já perdeu. É Deus dizendo, tu acha que eu não sei das pancadas e dores que o diabo vem dado em você, mas eu estou te dando estrutura para chegar do outro lado. Pega isso aqui. Os marinheiros, presidente, olha isso aqui. Os marinheiros, vendo que o barco vai afundar, desamarram os botes para pular e fugir através dos botes. Paulo, dentro da prisão, no interior do barco, ele grita em espírito, se eles pularem, não vou poder salvar ninguém. Pergunta que não quer calar. Se Paulo é fabricador de tenda e não é nadador profissional, e mesmo como nadador profissional, minha pastora, ele não pode salvar 275 tripulantes nas costas. Como ele está dizendo, se eles pular não vão poder salvar ninguém? É simples, porque no verso 24, Jesus diz, e eu te entreguei a todos que navegam contigo em suas... E eu te entreguei a todos que navegam contigo em suas... É Deus dizendo, Paulo, eu te entreguei todo mundo em suas mãos. Então grita que se eles pular, não vou poder salvar ninguém. Por quê? Porque se um pular do teu barco, menos um. Se 2 pular do teu barco, menos 2. Não acreditou porque não quis. Se 3 pular do teu barco, menos 3. Não acreditou na tua chamada porque não quiseram. Mas se você pular, menos 275. Ah, vou repetir isso aqui. Se 1 pular, menos 1. Se 2 pularem, menos 2. Se 3 pularem, menos 3. E se tu pular, menos 275. Pior aqui também. É Deus dizendo, pule quem quiser, que não pode pular você. Desvie quem quiser, que não pode desviar você. Saia da tua vida quem quiser, que não pode se abandonar você. Porque a tua insistência é que mantém a sobrevivência de quem navega contigo. Minha filha, eu sei que ali tem gente chorando, eu sei que o pau está quebrando, eu sei que a vontade é não vir para a igreja, eu sei que você não quis nem botar a camisa da festa, eu sei que para você era a última festividade, mas por que Deus não te deixa parar? Porque se tu parar, o diabo mata filho, mata esposa, mata namorada, mata irmão, mata todo mundo.
está dizendo, é você que é a resistência. É por isso que o marido que apronta é você que sofre. Filho vacilo, você que sofre. Aí tu diz, mas Deus, se ele que aprontou, por que eu que sofro? Cobra dele. Aí Deus diz, cobra dele? Não, foi na mão de quem que eu dei o barco? Na dele ou na tua? Na dele ou na tua? Então sustenta a onda, porque quando eu te sustento, marido não morre, casa não quebra, diabo não destrói. Livramento, livramento, que igreja gostosa de pregar. Livramento! Ninguém morre. Chacoalha ele, diga, ninguém morre. Eu vou te dar um conselho. Entrei o microfone agora. Não esqueça, pastora. Isso é para eles nunca mais esquecer. O texto diz que Paulo diz: quem sabe nadar, vem comigo. E quem não sabe, agarra nos destroços. Mas ninguém fica para trás. Pastor, por que quem sabe nadar vem comigo? Sabe o que significa isso? Na etimologia, água é a palavra. O que Paulo está dizendo? Quem é firme, quem conhece as escrituras, aleluia, e vai aguentar a pancada das ondas, vem nadando. Mas nada comigo. E quem não conhece a palavra, quem não é crente, quem ainda fuma maconha, bebe cerveja, corre teu sangue, está dentro do barco, fique tranquilo. Dá um pedaço de madeira e despoja para ele. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou ter que correr em cima de você. Quem conhece a palavra, quem veste a camisa da festa, quem está no altar, quem sabe nadar, vem comigo. E quem não sabe, teu sangue corre lá. Ele está no barco da tua casa, pega um pedaço de madeira e dá para ele. Porque até quem está afastado vai ter livramento por causa de Deus. Vem, vem, vem. Eu vou melhorar, vem, vem. É por isso que aquele cachaceiro da tua casa, da tua parentela, vai pro baile a Balacobe. Do nada ele chega em casa todo sujo e diz: Deus me deu livramento. Eu estou dizendo, Paulo, por causa de você, até quem não sabe nada, vem agarrado na madeira, mas vem. Olha o livramento chegando na tua casa. Pega o livramento chegando. Diga para alguém: no tempo certo Deus vai trazer todo mundo, mas ninguém vai se perder. Diga, então tu não pode parar, porque o livramento é para quem sabe nadar e está aqui dentro, e para quem só sabe agarrar no despojo. Quem é aquele que agarra no destroço? Aquele que está com um copo de cerveja, mas quando aperta ele vem: ora por mim. Aquele que está com maço de cigarro, mas quando não importa, ora por mim. É Deus dizendo: nem que eu faça ele aprender a nadar na marra, mas ele vai nadar. Eu não vou deixar ele segurando madeira por muito tempo. Uma hora ele vai nadar contigo e você vai gritar: eu e a minha casa serviremos. Isso está invadindo o teu sangue, pastora. A tua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo chegar em volta. Estourei o tempo, aplauda Jesus acima da cabeça. Essa igreja é tão amorosa que eu não sei nem com quem tu ali no céu. Diga para alguém: o barco pode até quebrar, mas ninguém vai morrer. Gente, eu preparei muita coisa para pregar, mas muita. Mas só que já é 9h40. Já preguei 1 hora. E eu não quero. Eu gostei daquilo. Dia que Mateus me deu outra data, eu venho. Vou vir. Vou marcar uma mini vigia. Quem quer a mini vigia aqui da marcha? Vamos sentar. Diz o texto: ninguém
ninguém vai morrer. Só lembre de uma coisa. Você lembra da grande chuva que devastou a casa de muita gente lá no Sul? De crentes, não crentes, ímpios, que crentes perguntaram: Deus, por quê? O que Jesus prometeu, pastor, é que ninguém morreria, mas ele disse que o barco ia quebrar, mas ninguém vai morrer. Ou seja, coisas vão se perder, mas pessoas não perderão ninguém. Como assim, pastor? Coisas quebrou, a gente com suor trabalha, nascemos nu, sem nada, estamos vestidos. A gente trabalha, reconquista, soa mais um pouco, mas conquista. Mas pessoa é única. Perdeu, já era. É Deus dizendo: a raiva do diabo é que ele está destruindo as tuas coisas para querer destruir pessoas. Mas enquanto eu for contigo, as coisas a gente conquista de novo, eu te dou em dobro. Mas pessoas não vai perder. Diga para alguém: eu posso perder tudo, só não posso perder você. Diga, eu prefiro estar a pé contigo do que de carro sozinho. É com você. É com você. Quem recebe essa palavra agora no nome de Deus? Mais forte que para Jesus. Amém, você. Que lugar cheio de Deus. Deus abençoe. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que pulou do barco e se afastou? Você pulou porque achou que o problema era você, como Jonas, e que saindo da tempestade ia acabar? Mas tem gente que Deus faz se tornar um problema para chamar para o propósito, e outros Deus mantém no barco para cumprir o propósito. E você achando que fugir melhorou, só piorou. Deus está mandando você voltar para o ambiente que você não deveria ter saído. Aleluia! Cadê a menina que está afastada? Vem para o altar agora. Eu quero te dar um abraço. Eu sei que está todo mundo com cara de crente, mas se tiver no meio alguém, o Espírito Santo me diz: eu vou restaurar tudo que é teu.